Eu acho que ele ficou meio encucado aquilo lá. Mas o que ele fez? Como assim encucado? Eu não falei nada demais para ele não. Né? Aí ele falou assim, mas não sei não, que ele disse assim, alguma coisa que ele mora perto de mim lá, eu estava trabalhando, ele passou de moto perto de mim assim, falou assim, cara, estou indo lá na igreja agora saber disso. Eu disse, gente, não era para falar nada na igreja, assim, o padre que, como os padres hoje, muitos não querem saber disso, muitos pouco importam com isso, não acham que isso vai levar a nada, mas é um assunto que nós deveremos e vamos falar um dia aqui, bem claramente. E a igreja sabe um pouco dessas coisas, sabe não, conhece tudo, mas era cautelosa em dizer as coisas. Mas eu fui dizer para ele alguns detalhes. Aí ele disse, mas por que eu falei para ele não falar para ninguém? Ele falava, padre, se eu falar para o padre, vai chamar eu de louco, maluco. Né? Aí eu falei, então ele foi correndo lá, ele estava no horário de almoço e serviço, ele foi, não achou o padre lá e queria procurar o padre da cidade, que não sei o que, saiu que nem louco lá, veio um bandido que estava correndo, não sei de quem lá, veio e atropelou ele. Aí só que aí eu falei, gente, cadê ele? Ele morreu. Aí eu falei assim, não, cara, ele arrebentou o ombro dele lá, saiu fora o ombro dele lá. Eu falei, gente, eu fiquei com aquele. Para vocês verem, só para resumir, né? Essas coisas, tem coisas que não pode ser dito. Chegar assim, vou falar, confirmar com o padre para ver se isso é verdade. Gente, se eu estou falando aqui, eu estou falando que está dentro do catecismo, desde o começo das formações, né? A gente está falando do catecismo, da Bíblia, direito canônico, documentos, vida de santos, história da igreja, é disso só que eu estou falando, mas só que são detalhes fortes, que é muito difícil um padre falar, tá? Então, aí outro dia ele voltou lá, depois de uma semana, aí voltou como fachado, ele apontou o dedo para mim assim, cara, eu não sei, será que tem alguma coisa a ver assim, do demônio, será que ele quis me deslanchar para ele saber a verdade? Não, cara, você não devia ter feito isso, não é assim que funciona não. Quando eu falar essas coisas, você não fala, espalha assim não, tenha discernimento primeiro, você tem que entender, conhecer o amor de Deus antes de tudo. Não adianta você querer saber da verdade sem antes conhecer o amor de Deus, não tem jeito, não existe uma teologia sem conversão, não existe você querer saber essas coisas profundas sem conversão, né? Então, é um detalhe que aconteceu aí. Outra coisa que eu dei essa falação passada também, nós falava do sentido da nossa vida, né? Eu esqueci de falar. Tem um filme que chama O Preço da Manhã. E semana passada a gente falava que o sentido da nossa vida está em Deus. Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora dela. E se sentido está em Deus, hoje as pessoas preocupam muito em viver muito. Já viu isso? A pessoa, ela faz academia, quando nós falamos da academia, a pessoa faz academia, se alimenta bem, vira vegetariano só para comer verdura, aquelas coisas verdes, só coisas saudáveis, toma suprimentos, faz de tudo, não faz mais nada, só dedica, gasta dinheiro para cada coisa de comer. Esses suprimentos são caríssimos, e a pessoa faz aquilo lá, com tanta gente passando fome, mas a pessoa vem, pega alguma coisa de comer na porta da casa, a gente não dá, e aquele tanto de coisa cheia na nossa casa, né? A pessoa preocupa muito com isso, né? E esse filme, ele falava assim, a pessoa, na própria pele dela assim, aparecia digitalmente o tempo de vida que ela tinha. Os pobres tinham assim, 1 hora de vida, acabava de nascer, já tinha uma quantidade de vida. Você nascia assim e jogava lá, tipo assim, 1000 horas você tem de vida. Aí aquilo lá começava a cronometrar aqui, no pulso, parecia digitalmente. Todo mundo que fazia assim, parecia aquela fluorescente azul. Então a pessoa falou, tem que aproveitar a vida. Era desse jeito. Então, e os ricos tinham milhões e milhões de horas. Os ricos sempre tinham mais. Mas o que nós podemos tirar desse filme? Assim, não é um filme, parece umas cenas inapropriadas lá. Porque todo filme hoje, né, para fazer sucesso, é sempre assim. Ou tem morte, ou tem sexo, né, para fazer sucesso. Mas o filme daquele lá não precisava disso. Aí apareceu isso. Aí o que aconteceu? Tinha um rico lá que ele queria suicidar. E ele olhava lá que milhões de horas que ele tinha. Mas por quê? Ele já tinha vivido muito e ele não envelhecia, porque ele vivia muito, já tinha vivido 1000 anos aí, alguma coisa assim. Mas o que acontece? O que nós temos que dizer? Que nessa vida, se a gente for pensar neste tempo, é insuportável viver muito. Porque a tendência nossa é chegar até Deus. Nós somos insaciáveis. Você vê que nós sempre queríamos algo. Nós nunca vamos, não, minha vida é desanimada, eu quero isso. E você vai, consegue aquilo e não está satisfeito. Por causa disso, porque não é bom viver demais. Deus faz as coisas muito, muito perfeitas. Porque
Não que Ele quis que nós pecássemos, né? É que aconteceu como uma consequência. Mas este mundo, essa vida, a gente temos que valorizar as coisas do alto, para a gente se salvar, porque o que vai ser importante vai ser a vida eterna. Porque as pessoas dizem assim, qual a maior dom que Deus te deu? A pessoa fala assim, a vida. Não é a vida que é o maior dom de Deus, é a vida eterna. Porque viver muito tempo neste mundo, nessa situação de mundo, é triste. Para você ver que nesse filme, o cara, o que ele faz? Você pode passar a quantidade de horas para outra pessoa. Ele fez, eu estou desanimado da minha vida, toma assim, o cara só tinha 10 minutos de vida. Mas eu estou desanimado da minha vida, vou passar, não faz isso não, você que não, eu estou cansado de viver, já tenho tudo na minha vida, o que eu quero mais? Isso aqui está sem sentido. Para você ver que a vida deste mundo fica sem sentido sem Deus, né? E Santo Agostinho dizia assim, ele dizia assim, como que o Santo Agostinho dizia? Dizia uma frase lá, eu esqueci a frase. Meu coração está irrequieto enquanto não repousa em vós. Uma coisa assim que ele fala. Meu coração está irrequieto e não descansa. Meu coração está irrequieto, perturbado e não descansa enquanto não repousa em vós. Santo Agostinho já tinha esse discernimento. Ele fazia essa teologia e já entendia isso. Entendeu? Então você vê, viver neste mundo para sempre, a gente preocupar tanto com a vida, não é. Assim, a gente tem que cuidar da vida, porque Deus deu, mas utilize ela para o amor, para as coisas de Deus, né? Ajudando o próximo, levando o evangelho, dando um exemplo. E esse mesmo rapaz que eu falei sobre a nova ordem mundial, ele tem um dia que chegou em mim assim, eu nem falei para ele para católico, nada assim, antes de conhecer ele, só da minha atitude, não estou dando exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, tá? Só estou exemplificando, porque eu não sou exemplo para ninguém, pelo amor de Deus. E ele dizia assim, cara, eu não te conheço muito bem não, mas só olhando para você assim, você deve ser um rapaz de Deus. Porque tudo que você fala, tudo que você faz assim, é bem claro, não tem nada de maldade, você não fala bobeira. Enquanto você vê que todo mundo falando bobeira, você não fala. E sem querer dar exemplo de novo, aqui, esse povo da cidade de Machado, qual outra aqui, cidade perto de Guarmendes, ali depois de Guarmendes? Paraguaçu, ele é de Paraguaçu, de Machado, o outro de Machado ali. Mas de Machado também, eles todos ali, eu sentava aqui, todos ali ficavam sentados perto de mim. Fazia questão de ficar ali. Não que eu sou exemplo, mas que assim, de certa forma, levava a Deus para eles, uma tranquilidade, uma paz ali para eles. E eles me respeitavam demais. Enquanto os outros lá, assim, não faziam chacota comigo, não falava nada, porque os outros me respeitavam. E eles ficavam educados. E é assim que a gente tem que fazer, tem que dar esse exemplo. Esse tempo de vida que nós temos aqui é para isso. Se nós não conseguimos pregar, se nós não conseguimos formar, interceder, leva a sua vida, leva aquilo que você tem, né? Quanto temos tempo? Então, gente, vamos deixar para semana que vem. Agora nós temos muita coisa para falar. Nós vamos tentar pular bastante coisa, tá? Para a gente definir isso aí, porque o Apocalipse é grande, tem muitos significados aqui. Eu acho que semana que vem acho que a gente consegue terminar aí, tá bom? Então, que assim seja, então.